e chegou a hora. Olha só, vamos falar de saúde. O tema hoje, cálculo na vesícula, como é popularmente conhecido, pedra na vesícula. Um problema que eu enfrentei e 2 a cada 10 brasileiros também, segundo dados aí do Ministério da Saúde. Quando a gente encara uma questão como essa, muita gente aparece com dúvidas ou dando conselhos que às vezes nem condizem com a verdade e apenas amedrontam quem vai passar ou até já passou pela cirurgia, né? Para saber o que é mito, o que é verdade sobre esse tema, a gente vai conversar com o cirurgião oncológico e geral, Dr. José Geraldo Melo Bezerra, através de videochamada. Muitas questões em torno desse tema, muitos mitos e muitas verdades também a gente vai esclarecer com ele. Boa tarde, doutor José Geraldo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Satisfação de te ver de novo. Primeiro, para falar sobre um assunto, né, que acabou tomando conta aqui, né, principalmente do Você em Dia. Recentemente eu tive que fazer uma cirurgia, foi uma cirurgia de urgência. E aí a gente fala muito sobre o assunto e as pessoas costumam perguntar ou dar conselhos, né? E aí vem aquelas dúvidas. Então nós vamos a alguns mitos e algumas verdades. A gente tem alguns cards e eu gostaria que o senhor falasse o que é mito, o que é verdade, para que a gente pudesse esclarecer aí para as pessoas. Posso começar? Pode começar, vamos lá. Então vamos lá, gente. Mito ou verdade? Ó, a vesícula, ela não serve para nada? Isso é mito ou é verdade, doutor? Isso é um mito bem mentiroso mesmo. A vesícula é importante para o organismo da gente, principalmente para a digestão. Ela é responsável pela emulsificação das gorduras. Quando a gente faz uma dieta bem gordurosa, aquela feijoadinha do final de semana, então a vesícula está ali trabalhando bastante para que a gente não sofra nessa digestão. Olha aí. Claro, toda vez que nós exageramos, né, nós passamos um pouco do limite, ela pode, se for uma vesícula doente, ela pode chiar um pouco, reclamar um pouco. Então vem as cólicas abdominais, eventualmente uma diarreia, um desconforto abdominal, aumento da flatulência e eventualmente, por conta desses quadros seguidos, né, de desconforto, a gente tende a indicar uma cirurgia, né? Certo. Nós temos aí também, né, a participação do nosso público. A gente tem aqui algumas dúvidas chegando, mas a gente segue agora com mais uma dúvida de mito ou verdade. Consumir mais gordura sobrecarrega a vesícula? Verdade. Uma dieta rica em gordura, né, a gente tem que ver assim, a vesícula, os cálculos da vesícula são compostos principalmente de colesterol. Tá? Então, toda vez que a gente ingere bastante colesterol, se nós formos indivíduos que não praticamos esporte, que tem aquela síndrome dislipidêmica, então a tendência é que a gente tenha esse acúmulo de colesterol nos sais biliares. E isso daí pode aumentar um pouco o risco de formação de cálculos. Olha aí. Outra dúvida também, a gente vai colocar agora, doutor, exatamente sobre homens e mulheres. Eles têm as mesmas chances de desenvolver aí o problema? Então, infelizmente, epidemiologicamente falando, as mulheres têm quatro vezes mais risco de formação de cálculo do que os homens. Principalmente as mulheres que já tiveram filhos, né? Então, infelizmente, vocês aí têm esse risco aí um pouco maior do que nós homens. Olha só. Tem uma grande dúvida das pessoas em relação ao sedentarismo. O sedentarismo, ele agrava o problema? Ele agrava a partir do momento que o indivíduo sedentário, ele tem uma síndrome dislipidêmica maior, a maior frequência dessa síndrome dislipidêmica, maior colesterol, triglicérides mais alto e, portanto, maior colesterol circulante no sangue, né? Ele é retirado pelo fígado e transformado aí em sais biliares, ele entra na composição dos sais biliares que formam a bile. Certo. Outra dúvida, né, em relação à cirurgia. Após a cirurgia, a digestão, ela passa por adaptações? Será preciso usar sais digestivos?
a grande maioria dos pacientes não tem nenhum sintoma ou quase nenhum sintoma depois da cirurgia, né? Claro que nós temos aquela minoria dos pacientes que sofrem com um pouco de desconforto, uma maior flatulência, até episódios de diarreia, né? Principalmente por conta de uma pequena mudança na flora intestinal depois da retirada da vesícula, né? A bile, ela forma parte do bolo fecal e com isso ela participa daquele ambiente da flora intestinal. Então, quando existe essa modificação, né, no ambiente, pH, existe também essa modificação da flora que pode consecutivamente dar um desconforto abdominal, né? Mas geralmente é passageiro, 2, 3 meses, esses pacientes também voltam à vida habitual. Certo. Uma grande dúvida, né, e acho que muita gente me perguntou isso, era sobre o consumo de sementes, se está associado a pedras na vesícula. Já que você consumia muitas sementes, e aí esse consumo, ele está associado às pedras na vesícula, doutor? Não, a gente não tem essa relação direta, não. A mesma pergunta também em relação à água. As pessoas me perguntavam bastante, já que você não tomava muita água, tem relação? Veja, não tem uma relação direta com a água. A questão da água é a melhora da digestão do paciente, né? Nós temos que consumir pelo menos 2,5 litros a 3 litros de água por dia, né? A depender do tamanho, altura e peso do paciente. Portanto, a água, ela funciona vamos dizer assim, ela melhora a digestão do paciente. E com isso, melhorando a digestão, a gente não tem tanto distensão abdominal, tanto desconforto abdominal, né? E melhora também, consecutivamente, a digestão das gorduras. Certo. Eu coloquei aqui também, né, nas redes sociais para as pessoas que tivessem dúvidas e pudessem participar. E a Aninha, ela pergunta o seguinte: como é possível descrever se a pessoa tem ou não? Quais são os exames que devem ser feitos? Primeiro, a questão clínica, né? Geralmente, os cálculos são assintomáticos, 80% dos pacientes são assintomáticos, né? Então, clinicamente, a gente não iria descobrir, mas os pacientes que são sintomáticos, apresentam desconforto abdominal, dor principalmente em hipocôndrio direito, que é do lado direito do abdômen, na parte superior, né? A depender da dor, a gente pede um ultrassom. O ultrassom de abdômen superior, de abdômen total, é o exame mais indicado nessa suspeita de colelitíase, né, que são as pedras na vesícula. Sim. Aí o senhor já respondeu, inclusive, a pergunta da Samara também, falando sobre a dor e qual local. E a Carla Emily, ela diz o seguinte: eu tenho pedras na vesícula, dói muito, mas muito mesmo. Inclusive, semana passada fui 2 vezes para o hospital. Nesse caso, é interessante que ela vá a uma consulta médica para saber, né, se precisa ou não fazer a cirurgia, para que ela não sinta tantas dores assim, né, com frequência, a ponto de ir para o hospital, né, doutor? Exato. Esses casos sintomáticos que nós chamamos, né, são casos que realmente a indicação de tratamento é cirúrgica, até mesmo para evitar algum problema adicional, como são as pancreatites, as colangites, né, e a própria colecistite, que é a inflamação aguda da vesícula, que provoca dor, pode provocar febre, e outros desconfortos abdominais, né? Icterícia também, né? Aquele óleo amarelado, isso daí também pode estar associado a cálculos na vesícula. Doutor, o senhor costuma fazer mais cirurgias de urgência ou cirurgias programadas? Olha, Jaqueline, programadas, eu geralmente me dedico mais à parte oncológica, mas a gente também faz muito na vida de cirurgião geral a cirurgia de vesícula, né? E agora, na urgência, nós pegamos bastantes casos de colecistite, né, que são essas inflamações na vesícula biliar. Então por isso a importância de se fazer exames e fazer aquele, né, chamado check-up, né, aqueles exames de rotina. É importante que a gente faça sempre aí diversos tipos de exame, até para que a gente evite chegar a um caso como esse de urgência, né, doutor? Exato. Quero agradecer a participação. Sim.
Não, não, era só para complementar que esses pacientes aí que realmente são sintomáticos, é muito importante que eles sejam seguidos por um cirurgião, né, para que possa indicar cirurgia para eles e eles não sofrerem com outras consequências. Perfeito. Quero agradecer a participação do senhor aqui, pelos esclarecimentos, né, para tirar dúvidas aí. Muito obrigado, uma excelente semana. Eu que agradeço, uma boa tarde. Muito boa tarde. Olha aí, gente, um assunto como esse, importante a gente esclarecer, né? Muitas dúvidas relacionadas ao tema. Eu mesmo recebo assim na minha caixinha de mensagens muitas questões relacionadas. Então, aproveitar esse espaço para a gente esclarecer. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma através desse espaço aí com você de casa, tá? E ó, saúde, se cuida, né? Sempre muito importante. Não desejo que ninguém passe pelo que eu passei, viu? Realmente, quando a gente não tem noção, né? Como ele falou no caso dos assintomáticos, a dor ela é muito forte. E então, por isso que é melhor você fazer aqueles exames de rotina, check-up, para que evite um problema como esse. No meu caso, eu sentia muitas dores, mas dores essas confundidas com dores do estômago. E aí eu estava fazendo, né, um outro tipo de acompanhamento. Mas é isso, tá?